Maurão, 4-0 Palmeiras no Deportivo Pereira. Já era o esperado que o Palmeiras conseguisse essa classificação facilmente. Só que agora já está classificado, né, Mauro? O que falar do jogo, na sua opinião, é realmente o Deportivo Pereira que é muito fraco ou o Palmeiras que é muito forte e que se impõe fora de casa? E se você também acredita que agora o Palmeiras pode focar no Brasileirão até a semifinal da Libertadores? Bem, boa tarde a todos. Eu acho que são as duas coisas, né? O Deportivo Pereira é um time fraco, óbvio, né? Embora tenha conseguido aí uma Libertadores surpreendente, né? Eliminou o Colo-Colo, depois eliminou o Del Valle, que é um time que pouco tempo atrás aí venceu o São Paulo numa final de Sul-Americana, superou o Flamengo na final da Recopa, né? Na disputa do título da Recopa, então não está ali por acaso, ele fez ali o seu papel. E o Palmeiras, eu acho que mostra que, assim, ele compete, ele não dá trégua, ele não deu trégua, ele não deu mole pro azar. O jogo foi muito fácil, não é muito o que falar do jogo. O jogo rapidamente 1-0, primeiro tempo 3-0. Acho que o próprio adversário, quando toma o primeiro gol, já fica totalmente desarvorado, já percebe, nossa, e agora? Aí vem o segundo, o terceiro, o time até dosa energias, faz um quarto gol, uma vitória muito tranquila. A semifinal já está garantida. E eu vou mais longe, eu acho que o Palmeiras dificilmente não estará no Maracanã na decisão. Porque vai enfrentar ou o Racing ou o Boca, que são times importantes da Argentina, tradicionais, times grandes da América do Sul, mas o Palmeiras é muito mais competitivo do que os dois. E não falo isso com base no jogo de ontem apenas, não, com base naquilo que a gente acompanha do time do Boca e do time do Racing. O Boca tentando se reforçar, trouxe novos jogadores, ontem teve jogadores estreando, o próprio Cavani chegou recentemente, o Racing também contratou vários jogadores, os times passando por reformulação no meio da competição para tentar aumentar a competitividade. Mas o prazo é muito curto para que eles consigam competir de igual com o Palmeiras. O Palmeiras será favorito contra qualquer um dos dois, Racing ou Boca, que empataram 0-0 ontem, e a chance em 2 jogos, a chance de classificação é grande, e a presença do Palmeiras na final é muito, muito provável. Aí contra quem? Fluminense, Olímpia, Internacional, Bolívar, pouco provável, não é impossível, né? Foi 1-0 só, vai que o Bolívar mete 1-0 e consegue levar para os pênaltis, alguma coisa assim, mas acho pouco provável que isso aconteça. O Inter está muito concentrado, muito, muito competitivo na Libertadores, embora do brasileiro venha colocando time reserva e venha mal. Mas eu sempre digo, há maneiras e maneiras de ganhar de um time mais fraco. E o Palmeiras venceu como se deve. Trucidou o seu adversário, ganhando por 4-0 e já praticamente se classificando. Não, já está classificado, né? O jogo de volta será formalidade. E dá, de fato, dá para pensar no jogo do Vasco, que em tese teria aí alguns jogadores preservados, agora não tem a menor necessidade, pode jogar com força máxima se quiser e pode poupar do jogo de volta, deixar os feras no banco e tal, porque não tem a menor possibilidade do Pereira meter 4-0 aqui, não vai acontecer. E é o que a gente fala, né, Mauro? Esse Palmeiras, ele é o exemplo para pouca vergonha que a gente vê do Flamengo hoje em dia. É um Palmeiras que joga contra o Deportivo Pereira, é o típico jogo que a gente fala, o Flamengo escolhe. Sabe por que é uma vergonha? Jogando tudo. Sabe por que também é uma vergonha? No ano passado, na semifinal, o Flamengo pegou o Vélez, que era um time muito melhor que o Deportivo Pereira, é um campeão da Libertadores, é um time que tem a sua relevância, não é um dos grandes da América do Sul, mas já foi campeão, é um time que tinha eliminado o River Plate. E o Flamengo meteu 4-0 lá, mesmo com o Cacique Medina mandando furar o gramado, né? Lembra disso? Lembro. Esculhambar o gramado para dificultar o toque de bola do adversário. Foi um vareio. Então, assim, os jogadores do Flamengo já mostraram que eles são capazes de fazer coisas desse tipo. Não fazem por quê? Pelas razões que a gente fala aqui. Então, se usando como contraponto os dois times que mais têm dinheiro, elencos mais fortes no Brasil, uma tem a sua competitividade, o outro é o bel prazer ali dos atletas, com os erros do técnico também, é claro, mas é evidente que ele também tem a sua responsabilidade, e com os agradecimentos presidenciais, que o presidente agradece depois, 6 dias depois de ser eliminado. Ontem, se você olhasse na rede social, os torcedores do Flamengo cuspindo na abelha africana, é claro. Estão vendo o Palmeiras se classificar. O Fluminense hoje pode dar um passo importante. O Inter já está com o pé na semifinal. Né? Os argentinos se matando num jogo que não foi um grande jogo, mas um jogo disputado, brigado. Jogo típico de Libertadores, o Boca perdendo vários gols, o Racing tentando adiar a decisão para o seu campo e tentando sustentar um 0-0. Ou seja, é o mata-mata, é a Libertadores. O Flamengo está fora. Com todo o dinheiro está fora. Está fora por quê? O presidente agradece lá os jogadores. É um negócio patético, né? A noite de ontem, adiante de ontem, e talvez a de hoje, se o Fluminense vencer, vão servir para tornar ainda mais humilhante e delicada a situação dos jogadores do Flamengo também, que tem que ser cobrados. Não adianta ficar cobrando só técnico, não. Tem que cobrar dos jogadores também. Você vê o caso do Rony. O Rony é um jogador que, tecnicamente, ele não se colocaria entre os principais de nenhum time brasileiro se você analisar em condições normais. Mas a sua dedicação, a sua seriedade, a maneira como ele tenta executar aquilo que o técnico pede a ele. Ontem ele fez gol, assistência, sofreu pênalti, criou grande chance
Os números foram... Ele participou de todos os gols. Todos os gols. Então, quando o Rony foi contratado ao Atlético, houve até um momento em que ele não era aproveitado, muito pouco aproveitado pelo técnico que antecedeu o Abel Ferreira, que foi o Vanderlei Luxemburgo, né? O Cebola foi interino por um tempo, o técnico mesmo foi o Luxemburgo. E até chegou a alegar que o Atlético era um time reativo, que o Palmeiras não era um time reativo, então ele não se encaixava. Nada disso. Ele era mal aproveitado porque o Luxemburgo não sabia como utilizá-lo. O Abel Ferreira soube como utilizá-lo, soube como fazê-lo se aprimorar. E quando isso acontece, tem muito do mérito do jogador. Que o técnico ele pode errar na avaliação do atleta e nas suas orientações e pode acertar. Quando ele acerta, você só sabe que acertou porque o jogador se dedicou. O jogador ouviu e procurou fazer aquilo que lhe foi orientado. O Rony virou um centroavante. Ele deixou de ser um jogador só de lado para ser um cara que faz gol de cabeça, faz gol tudo, participa do jogo o tempo todo. Então ele mudou a sua forma de atuar. Aí contrataram o Flaco Lopes, um centroavante mais típico de área, reservaço. O Rony é intocável no time. E por quê? Ontem ele mostrou isso de novo. Ah, mas o adversário é fraco. Sim, o adversário é fraco. Você pode vencer adversários fracos de várias maneiras. O Flamengo também enfrentou um adversário mais fraco. Tudo bem, o Olímpia não é o Pereira, né? É um time tricampeão da Libertadores, com muita torcida e tudo mais, um time melhor até, né? E que fez a segunda melhor campanha na fase de grupos da própria Libertadores desse ano. Mas era mais fraco, o Flamengo foi atropelado com 3 gols de cabeça. Então, a dedicação, a seriedade, a concentração. O Palmeiras pode até fazer jogos ruins, ter fases de turbulência, mas o time sempre joga sério e concentrado. Não tem corpo mole, não tem preguiça, não tem sacanagem. Pronto, é isso que acontece. O Palmeiras tem nada, e outros times têm. Corpo mole, preguiça e sacanagem. O Palmeiras não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio. E eles não ficam constrangidos. Não os do Palmeiras, os do Flamengo. Não tem vergonha. Você acha que algum jogador do Flamengo está preocupado? Poxa, não está classificado, que coisa chata. Não, o presidente está agradecendo. É ridículo, isso é uma coisa vergonhosa. Foi isso que a gente falou ontem, né, Bruno? A gente falou no Canelado, o Vanderlei também agora aqui, que eu falei logo na abertura do programa. O Palmeiras jogou contra um time fraco, contra um time que todos sabiam que o Palmeiras iria passar, né, para a semifinal da Libertadores, e deu a vida. Primeiro, jogou com o time titular. Segundo, correu o jogo todo. Até quando fez 2-0, continuava correndo, continuava se dedicando, continuava roubando bola lá na frente. É outra postura. Então, quando a gente fala, quando a gente compara, é porque são os dois times da atualidade. São os dois ricões. De um lado, aquele onde tem a desculpinha esfarrapada de que os jogadores já ganharam tudo. Ah, já ganharam tudo, estão acomodados. Os do Palmeiras também ganharam tudo e jogam tudo, jogam disciplinados todo o jogo. Então, em vez do Rodolfo Landim ficar elogiando no vestiário, como disse o Mauro, né, dando parabéns no vestiário pela classificação contra o Grêmio, o Rodolfo Landim devia mostrar esse jogo aí pro time do Flamengo. Olha aqui como é que o Palmeiras jogou contra o Deportivo Pereira. Olha aqui, pega um jogo que o Palmeiras perdeu e vê se os jogadores do Palmeiras ficam abraçadinhos com os outros jogadores lá no meio de campo, como os jogadores do Flamengo ficaram contra o Cuiabá. Que é aquilo, hoje, o que faz a grande diferença desse Palmeiras pro Flamengo? Postura, disciplina, comprometimento com a torcida que tem e com o salário que eles ganham. De um lado você vê o todo-poderoso, disciplinado e com vontade de ganhar, do outro todo-poderoso que acha que tem o rei na barriga e ninguém joga mais nada dentro de campo. Sim, essa é uma diferença bem clara entre as equipes. O Flamengo tem até jogadores, teoricamente, de mais capacidade de desequilibrar jogo, teoricamente um time com jogadores assim mais técnicos, mas o Palmeiras como conjunto é muito forte, isso também porque tem o mesmo treinador há um bom tempo, o Flamengo troca de técnico a cada 6 meses e tem essa força mental, essa concentração muito forte. Palmeiras é um time que, mesmo perdendo atleta, se vira. Ontem até a gente falou, o Arthur, que foi um dos 2 reforços do ano, ele e o Richard Rios, os 2 estavam no banco. Então o Palmeiras estava com os 11 que iniciaram, estavam no elenco ano passado, e sendo que era um elenco que perdeu 2 titulares, Danilo e Gustavo Scarpa. E aí, mesmo assim, foi lá na Colômbia, no jogo de quartas de final de Libertadores, e enfiou 4 no Deportivo Pereira, que é um time fraco, mas eu acho que o Palmeiras deve ser exaltado, porque eu costumo dizer aqui, esse domínio que existe nos últimos anos, na realidade é um domínio de Palmeiras e Flamengo. Não é exatamente um domínio do futebol brasileiro. Acaba sendo do futebol brasileiro porque eles são do Brasil. Mas os que são diferentes são o Palmeiras e o Flamengo, quando está bem o Flamengo. Só que o Flamengo é muito mais instável que o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito regular. O Flamengo tem momentos de grande brilho, como chegou até o ano passado, e momentos muito ruins, como viu praticamente todo esse ano. Esse ano é bem ruim do Flamengo. O Deportivo Pereira
ele não é tão distante do nível do futebol sul-americano, tirando essas exceções. Tanto que ele ganhou do Boca, lá em Pereira. O Boca foi jogar lá na fase de grupos, perdeu de 1-0 lá. Ganhou do Del Valle nas oitavas, lá em Pereira, e depois empatou no Equador. Del Valle que já bateu em um monte de brasileiro aí. Então, o nível do futebol sul-americano, ele é mais para Deportivo Pereira do que para Palmeiras. E do que para Flamengo na teoria. As exceções são Palmeiras e Flamengo, por isso eles são dominantes. Quem é capaz de ir na Argentina meter 4 no Vélez, jogo que o Mauro lembrou aqui numa semifinal? O Flamengo ou o Palmeiras. Como eu também acho que quem é capaz de meter 4 no Deportivo Pereira nas quartas de final são os dois só, os outros não. Acho que outros sofreriam lá, podiam até ganhar, como o Inter ganhou lá na altitude em La Paz, mas duvido que enfiariam 4. São esses times que são diferentes aqui, por isso eles são dominantes, por isso ganharam as últimas 4 edições e o Palmeiras pode ganhar essa aqui, e aí seriam 5 edições vencidas só por esses 2 clubes, que o Flamengo já está eliminado. Então, além da questão do Deportivo Pereira ser sim um time fraco, não é um time, é uma surpresa estar aí nas quartas de final, mas o Palmeiras, ele mostra a sua força quando vai lá e enfia 4, que outros não fazem isso. O Boca foi lá e perdeu, o Del Valle foi lá e perdeu. Então, o Palmeiras é muito forte, é muito consistente, tem condição claríssima de ganhar mais uma Libertadores. E é um Palmeiras, né, que tem o Abel Ferreira, o Vanderlei Nogueira, falando da situação que ele não quer perder jogador, né? Foi perguntado sobre reforço, ele disse, tiveram algumas chances de reforços, mas pediram 15, 20 milhões de euros e o Palmeiras não podia pagar. Mas não vendeu os jogadores que custariam esse valor. E ele diz o seguinte, eu vou mostrar aqui essa sonora do Abel Ferreira e depois te passo a palavra, porque ele deixa claro. Ele fala, se esses jogadores saem, eu tenho que sair. Porque eu não faço mágica. Ou seja, é o Abel Ferreira deixando claro, não precisa contratar. Mas não tira a minha base. Porque o próprio Marcos Rocha falou depois da partida que é fácil jogar com esse entrosamento que tem o Palmeiras. Ele falou sobre o Gabriel Menino, sobre o Rony. E o Abel deixa claro, tudo bem, não quer comprar? Não compra, não dá pra comprar? Ok. Só não me tira esses jogadores. Foi uma declaração que repercutiu muito ontem na internet. Vou botar aqui e depois escutar o Vanderlei Nogueira sobre essa situação do Abel Ferreira não querer perder os seus principais jogadores, como diz o Vamp, né? Que ele chama de seus guerreiros. Vamos ver aí. Nós temos uma base muito forte. O Palmeiras tem uma base muito forte. Quando falo base da equipa principal, não é a base da base, é um 11 base muito forte. E o treinador teve que tomar decisões difíceis no início do ano. Saíram novos jogadores, jogadores experientes, ou com em médias de idade entre 24, 25, 26, 27. E outros jogadores que queriam jogar, por exemplo, como o Kusevic, que queria jogar, e eu disse, não vou contratar ninguém, vamos dar a oportunidade ao Naves, sabendo que tinham o Luá, que é um grande central e que faltando qualquer um dos dois que está, ele nos ajuda, ou até mesmo lutando pelo lugar, porque o lugar também já foi dele. Mas acima de tudo o que eles têm que entender é que nós acreditamos no elenco que temos, que mesmo quando perdemos contra o São Paulo, toda a gente nos criticou e nós soubemos encaixar, e isso também nos ajuda a crescer, sobretudo aos mais jovens, porque nós sabemos onde é que estamos, sabemos como é que isto funciona. Importante é nós mantermos focado. Agora, é fácil de entender que esta é uma equipa mentalmente muito forte, é uma equipa que tecnicamente é muito evoluída, é uma equipa que em termos de experiência, como te falei, tem um grupo muito bom e outro que está a amadurecer com a ajuda dos mais velhos. Taticamente sabe aquilo que o treinador lhes pede, e foi aquilo que fizemos uma grande alteração tática hoje, os jogadores interpretaram na perfeição, mas isso não nos garante que nós vamos ganhar sempre, e é isso que eu quero que fique claro na cabeça de quem está sentado nas cadeiras, seja comentador, jornalista ou o que for, que hoje vão olhar para o jogo, parece que é fácil, não é? Parece que o Palmeiras é fácil. Nós é que tornamos o jogo fácil. Palmeiras e os jogadores de Palmeiras é que encararam e respeitaram muito este adversário, sendo intenso, jogando como se fosse a final. E é assim que esta equipa cresceu e cresce mentalmente. Mas para isso, como te disse, precisamos muito de ter a nossa base toda. Quando fala base, nós temos uma base. E não é muito difícil perceber qual é a base do Palmeiras. Não é preciso ser muito inteligente. E os outros vamos ter que dar tempo. Porque quando queremos concorrer com... não temos dinheiro para ir pagar 15 ou 20 milhões de euros, não temos. Podemos vender jogadores com esse valor porque os temos aqui. Agora, o importante é nós chegarmos neste equilíbrio, acreditarmos nesta base que temos, que é muito forte, e o clube fez tudo para a assegurar, e eu espero que
que eles o segurem, não é? O Veiga, que não vá para lado nenhum, que o Rony não vá para lado nenhum, que o Zé não vá para lado nenhum, que o Gomes não vá para lado nenhum, porque se estes aqui começarem a ir para todo lado, eu também tenho que ir, não é? Porque eu não faço milagres, não é? Preciso deles, como eles precisam de mim, e acreditar na nossa base. Agora eu não tenho espaço para todos, não é? Olha aí, essa é a declaração do Abel Ferreira, Vanderlei. Primeiro que ele chama atenção porque a gente falou aqui no começo do programa, que é um time que joga como se fosse final. E o jogo foi fácil porque o Palmeiras tornou fácil. E aí eu concordo com ele. Se fosse um time acomodado, Deportivo Pereira vai ser fácil, ou então, vamos segurar o resultado fora. Não, vamos decidir logo, vamos jogar o que a gente sabe. E depois ele fala, não me tira o Veiga até dá uma risadinha. Isso que eu ia falar. Olhando pra ele. Aí não me tira o Rony, não me tira o Gustavo Gomes, não me tira o Zé Rafael, ele sempre fala do Everton também. Parece que é do Abel Ferreira isso, né? Não é só da diretoria. Não contrata, mas não vende meus jogadores. E ele fala isso publicamente. Eu acho extremamente importante com um jogador também importante ao lado dele, que é o Veiga, você observou correto. Quando ele disse o Veiga também não vai. E o Veiga deu uma risadinha, porque ele deve ter mesmo tido propostas e tal, um jogador importante, e que o Palmeiras tem conseguido manter. Então, eu acho isso extremamente importante. Tudo que ele falou, eu concordo mesmo. Já deixou muito claro. E eu falei aqui várias vezes, né? É pior do que contratar é contratar errado. Gastar por gastar é melhor não gastar. O Palmeiras tem uma situação confortável. Claro que se viesse um jogador titularíssimo, bom, reforço, o técnico gosta, solta rojão, tem mais uma alternativa, olha para o banco e vê o seu banco forte, dá para mudar com mais facilidade. Eu sei disso, mas parece que ele incorporou aquilo que pensa a diretoria do Palmeiras. Quer dizer, não vamos gastar e vai ter que se virar com aquilo que você tem, que é muito bom, e tem feito isso já há algum tempo. A gente tem falado nesses momentos bons do Palmeiras, que faz tempo, o Palmeiras dificilmente decepciona a sua torcida. A torcida não sente estresse. A torcida do Palmeiras não sente estresse faz muito tempo, né? Não é invencível, não é imbatível, de quando pode acontecer uma trombada, uma eliminação, mas no conjunto da obra é um time muito mais eficiente do que os tropeços que surgem por aí. O Abel tem muita importância nisso. Você bateu muito na tecla, o Mauro também falou, o item competição da equipe, né, o tempo todo. Ele realmente não perde o pique. É muito importante que alguém que dê essa mensagem, que é o caso do Abel Ferreira, não pregue no deserto. É preciso que, eu imagino até que outros treinadores façam até ou na mesma linha, ou não sei se com a mesma intensidade, mas com o mesmo interesse, né, de fazer com que os jogadores fiquem motivados permanentemente. E não conseguem. Eu não sei se é por incompetência ou porque, para quem ele está pregando. Já falamos aqui. Para quem? Não adianta, se você pregar no deserto, por mais forte que seja o seu discurso, é duro. O cara não abraça aquilo que deveria abraçar, é muito complicado. No caso do Palmeiras, isso aparentemente não ocorre, porque o time é sempre focado. Nós falamos aqui, nós todos falamos aqui, em alguns momentos, o Palmeiras conquistava alguma coisa importante numa semana, no jogo seguinte ia enfrentar o Nogueirópolis, uma porcaria de time. E era a mesma aplicação, não soltava os braços, como ele falou aí, disputando mesmo os 3 pontos, a vitória, saindo com um resultado positivo. E quando você enfrenta um time frágil, a receita é golear. Mais uma virtude, foi o que o Palmeiras fez. Para mim foi uma surpresa, eu esperava que o Palmeiras passasse, como eu disse ontem, nos 2 jogos, claro, vai para a próxima fase, mas com uma certa dificuldade lá em Pereira. Foi um treino. E é isso, eles que deixaram o jogo fácil. O time é fraco, o adversário, sim, é fraco, mas podiam ter feito mais, o jogo podia ser 6-0, 7-0. Então, o torcedor do Palmeiras que está satisfeito hoje tem razão, tem motivos. O time está embalado. A distância do líder do campeonato é larga, mas o time está fazendo a parte dele.